7 em diante. Carta à igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos ainda folheando. Aleluia. Glória a Deus, amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, aqui é a tua palavra, papai. Aqui, Senhor, Pai querido, é o reino de Deus escrito aqui, Senhor, para ser colocado na tábua do nosso coração, para vivermos, Senhor, a tua palavra, Senhor, palavra de alerta, palavra, Senhor, de renovo, palavra de vida, palavra que transforma, que cura a alma, cura o doente, que salva, batiza com o Espírito Santo e leva o teu povo para morar no céu. Pai, esta palavra que queremos ministrar nesta noite, esta palavra que cremos, Senhor, em nossos corações, e te pedimos da tua graça, Senhor, para que aprendamos mais um pouquinho contigo, porque só tu é manso, só tu é humilde de coração, e queremos aprender contigo, Senhor, para que, Senhor, crescermos mais um pouquinho, Pai. Como já foi dito nesta noite, é para crescimento da igreja, Pai. Meu Deus, e assim, Senhor, faz conosco, Senhor, o que precisa ser feito a cada dia na nossa caminhada até a tua vinda, em nome de Jesus, papai. Amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. As cartas escritas por nosso irmão João, apóstolo João, aqui em Apocalipse, são muito interessantes. Eu costumo falar, irmãos, que dessas cartas escritas aqui às 7 igrejas da Ásia, a carta que mais alegra o coração da igreja hoje é exatamente essa de Filadélfia, onde a gente não escuta nos versículos uma certa repreensão ao povo naquela época. Eu costumo dizer que essas cartas é como se eu, ou a igreja no tempo de hoje, um irmão, um crente, tivesse talvez por um momento passando por uma situação de cada uma destas igrejas. Quando você vê aqui a carta a Éfeso, quando você olha a carta a Esmirna, carta a Pérgamo, carta a Tiatira, Sardes e Filadélfia, você encontra situações onde Deus alerta o povo, Deus alerta a igreja. Mas aqui em Filadélfia você vê coisas tremendas para com um povo que é obediente, mesmo tendo pouca força. Aqui você não vê uma repreensão na carta a Filadélfia como os outros escutaram. Alguns escutaram assim, como está lá em Éfeso, carta a Éfeso, capítulo 2. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Outra vai ouvir assim: tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel. Tenho, porém, contra ti, que tem riqueza, mas é pobre, nu e miserável. Alguém aqui nas outras cartas escutou algo que fez o coração tremer, mas essa carta aqui escutou simplesmente coisas boas. Eu vou repetir um pouco dos versículos aqui.
mas eu quero guardar o versículo 11, meditar no versículo 11. Ao anjo da igreja em Filadélfia, a palavra vai dizer: isto diz o que é santo, que é Jesus, que é verdadeiro, que é Jesus, e que tem a chave de Davi, que é Jesus. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Ele estava confirmando para esse povo, aqui em Filadélfia, que era com ele. Mesmo que quisessem fechar a porta para eles na obra de Deus, não ia se fechar, porque Jesus tinha aberto uma porta ministerial para aquela igreja. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta. Ou seja, essa porta está aberta, porque Deus conhece a obra que está no coração daquela igreja. E Deus conhece a obra que está no coração teu aí, no nosso coração no tempo de hoje, para fazer a obra. E Deus está nos dizendo, essa porta está aberta. Ninguém pode fechar essa porta, só quem pode fechar é você mesmo. Mas essa igreja não resolveu fechar. Vamos continuar aqui. Eu vou passar rapidinho esses versículos para chegar no versículo 11. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste o mais importante, como foi dito nesta noite, a minha palavra, e não negaste o meu nome. Jesus estava dizendo para eles naquele tempo: eu sei que tem pouca força, eu sei que às vezes tu quer parar na caminhada, eu sei que às vezes alguma dificuldade quer fazer tu se entristecer, mas mesmo assim tu não negou o meu nome, mesmo assim tu não esqueceu de guardar a minha palavra. E é isso que faz a diferença para o povo de Deus no tempo de hoje, não esquecer de guardar o mais importante, a palavra de Deus na tábua do coração, e não negar nunca o nome de Jesus, porque Jesus escreveu essa carta, algo tremendo. Versículo 9: farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, que se adorem prostram a teus pés. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. E por esse versículo nós entendemos que nós, igreja, seremos arrebatados e não passaremos pela grande tribulação, porque dessa hora da tribulação Jesus vai guardar essa igreja, que guarda a palavra dele e não esquece o seu nome. Venho sem demora. Estamos escutando tanto no tempo de hoje. Jesus está pertinho de voltar. A gente não sabe quando, mas Jesus está perto. Jesus chega aqui e diz assim: venham sem demora. Naquele tempo ele estava dizendo isso. Lá em Apocalipse estava registrado pelo apóstolo João, Jesus já dizendo que vinha sem demora. Mas ele alertava: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E eu lendo esse versículo, lendo essa palavra, eu fui querer entender quais coisas o crente tem que guardar. E Deus me deu o entendimento de algumas coisas. Pode ter milhares de coisas na Bíblia, centenas e dezenas de passagens na Bíblia, mas Deus me deu 7 pontos para eu compartilhar com a igreja, que nós temos que guardar no tempo de hoje. Seja ontem, seja hoje, ou seja amanhã, você tem que guardar 7 coisas. Irmão, só são 7? Não, pode ter 8, pode ter 9, pode ter 10, mas eu só quero compartilhar aqui o que Jesus disse aqui: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém é ninguém. E se Jesus disse isso, é porque tem um risco de que algo venha tirar a nossa coroa, que já está preparada para aquele grande dia. Mas a gente precisa guardar. E o primeiro ponto que tem que guardar, pergunte para mim, irmãos, qual é, irmão? Coração. Provérbios capítulo 4. Você vai folhear a palavra de Deus junto comigo, amém? Aleluia. O que é que nos diz versículo 23 de Provérbios capítulo 4? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Aqui em Provérbios vai relatar o primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite. Lá em Apocalipse diz: guarda o que tens. Você tem um coração dado por Deus. Lá em Gênesis vai dizer que você e eu fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E há um coração aí dentro de ti que tem que ser cheio da palavra de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da fé de Deus. Eu já estou começando a dizer os outros pontos. O coração é o começo de tudo. Para um crente, para uma alma sedenta, para uma alma que precisa ser liberta do pecado e precisa andar dia a dia com Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, lá em Romanos vai dizer: se com tua boca confessares e com o
coração creres, você vai ser salvo. Quando uma pessoa escuta uma palavra de Deus sendo pregada por um ministrante, por um pregador, é na palavra que é no coração que o Espírito Santo vai colocar a palavra. É o Espírito Santo que no coração do homem vai convencer ele do pecado, do juízo. E é no coração que ele vai ter que crer para guardar algo poderoso, que já é o segundo ponto que eu vou falar nessa noite: a palavra de Deus. O crente tem que guardar primeiro o seu coração, porque a Bíblia vai nos dizer que dele procedem as saídas da vida. Em outra parte vai dizer que a tua boca vai falar do que o coração está cheio. Então a tua boca vai falar a palavra de Deus se o coração estiver com a palavra de Deus. A tua boca vai falar coisa que não é de Deus se o coração estiver com coisas que não é de Deus. É simples entender isso. Então a primeira coisa que Jesus falava lá em Apocalipse, que tu tens que guardar para que ninguém tome a tua coroa, o primeiro ponto que eu divido nessa noite é o teu coração. O teu coração, você pode dizer: o meu coração é da minha esposa, o meu coração é do meu filho, eu amo. O coração da minha mãe é um amor que eu tenho aqui no meu coração. Ei, amém. O amor pelas pessoas, pelas vidas, amar o próximo como a ti mesmo, segundo o maior mandamento, você tem que ter. Mas o teu coração tem que estar ligado com o coração de Deus, porque vai ter momento na tua vida que é só você e Deus. E se o teu coração não estiver ligado ao trono da graça, não adianta o amor de mãe, não adianta o amor de pai, não adianta o amor do marido, da esposa. Ei, não é esse amor que vai te salvar, mas é aquele amor que derramou o sangue do seu coração na cruz do Calvário, que te dá a vida eterna. Então a primeira coisa que tu tem que guardar é o teu coração. Eu já disse, mas vou perguntar: qual é o segundo ponto que você tem que guardar? A palavra. Salmo 119. E o versículo? Salmo 119, versículo 11. Pastor Anderson não pode não, né? Hein, pastor? Aleluia. Escondi a tua palavra aonde? Aleluia. Primeiro ponto do novo convertido: aceitar a Cristo. Ele entendeu. É a razão na mente. Ei, mas foi o Espírito que trabalhou. A mente foi processando, foi. Mas onde é que ficou guardado? No coração. E um crente salvo, aceitou Jesus no primeiro dia, está com o coração ali cheio do Espírito Santo, tá. O que é que ele tem que se alimentar daquele ponto para frente até a vinda de Jesus? Da palavra. O segundo ponto que a Bíblia nos ensina a guardar, a igreja tem que guardar, é a palavra no seu coração. E para quê? Oi? A Bíblia já responde na parte final do versículo: para eu não pecar contra ti. Se eu pecar contra Deus, lá em Apocalipse está escrito: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E se eu estiver pecando, a coroa vai ser tomada. Então você tem que guardar a palavra na tábua do teu coração. E essa palavra é tão pura. Quem pode abrir Salmos capítulo 12, no versículo 6, e ler em alto e bom tom? Pastor Ayrton, por favor. Salmo capítulo 12, e no versículo 6, o que é que diz? Sete vezes. Essa palavra que Deus vai colocar para morar no nosso coração, para a gente não pecar contra Ele, diz o salmista no capítulo 12, versículo 6, que são puras. Algumas versões diz puríssimas. São como prata refinada em forno de barro. E quando você pega a prata e coloca no forno, na alta temperatura, para refinar e processar a prata, diz que aquela laminha chamada escória ali vai ficar por cima, tira, e a prata fica pura, puríssima. É essa palavra que Deus está colocando no teu coração. Para quê? Para tu não pecar. E para quê? Para tu não perder a tua coroa. Aleluia. Aí eu fico imaginando Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi pecou. Em algum momento não guardou a palavra na tábua do coração.
Mas o que é que ele fez? Clamou, se arrependeu, e pediu para que o Senhor não tirasse dele o quê? E a primeira obra que é feita no coração do homem é através do Espírito Santo, para que lá no coração a palavra possa fazer o seu efeito. Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que? Vai até o ponto da divisão da alma, de juntas e é apta para discernir intenções da onde? Do coração. Aleluia, glória a Deus. Tem intenções que vão estar no teu coração e no meu, que se a gente não tiver a vigilância, como já foi falado nessa noite, a gente vai pecar. Porque a gente pode ter a palavra, às vezes, guardada no lugar errado. Como assim, irmão Jefferson? Guardada no lugar errado? Guardar a letra aqui e decorar ela de ponta a ponta é diferente do que guardar ela aqui no coração. Quando você guarda a palavra no coração, vai fazer todo o efeito, porque é lá que Jesus sabe que precisa ser trabalhado. Porque a nossa razão, o nosso eu, não vai funcionar. Mas quando o Espírito Santo entra no coração, trabalha, a palavra vai alimentando, ela vai regar e fazer todo o efeito, frutificar tudo no tempo certo. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. E o terceiro ponto, me pergunte, qual é o terceiro ponto, irmão Jefferson, que eu tenho que guardar para não perder a minha coroa? Primeiro é coração, segundo é a palavra, e terceiro, qual é o terceiro? O azeite, o Espírito. Mateus capítulo 25. Mateus está logo depois de Gênesis, aleluia, e antes de Apocalipse, é o primeiro evangelho. E no capítulo 25 já tem o terceiro ponto e já tem o quarto ponto, um atrás do outro. O primeiro ponto está do capítulo 25, do versículo 1 ao 13, não vou ler todo, mas só vou resumir o seguinte, que a gente já sabe da história das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas. E o que é que as prudentes guardaram? Azeite. O que é o azeite? Que habita em nosso coração, nos dando o entendimento da palavra. Amém? É o terceiro ponto que o crente tem que querer guardar no seu coração. E acabamos falando de Davi, que quando ele pecou, ele pediu o que para Deus? Não retirar dele o glória. Não retirar o Espírito Santo. Davi já entendia que sem o Espírito Santo ele não podia se levantar e sair daquela situação de pecado. Ele tinha pecado, mas sem a presença do Espírito Santo ele não teria força por si só de se levantar, porque não é o eu dele, mas é o que o Espírito faz no coração do homem, que ergue ele do monturo, do pecado, e faz ele ser um príncipe nessa terra para morar no céu. Ei, irmão, tem esperança, é só você entender o que a palavra vai dizer e confirmar e concordar. A concordância da palavra é linda. E quando você entende o que está escrito de Gênesis, Apocalipse, lê Apocalipse, pensa que é difícil, mas vai lá no velho, vai lá no novo, vai nos evangelhos, e você se enriquece dessa palavra. Ela vai confirmar que você não pode perder a coroa, tem que guardar o que você já tem. A Bíblia não vai dizer, aquilo que tu ainda vai ter. A Bíblia diz, guarda o que tens. Tu já tem, é só tu se lembrar. Primeiro, um coração. Eu nasci, está batendo, está fluindo sangue, está bombeando sangue. Não é esse coração físico que eu falo, não. É o coração espiritual. E você já tem, porque você é crente. Mas eu não aceitei a Jesus. Mas lembra que Deus te fez a imagem e semelhança dele. E se alguém aqui caiu em pecado, se alguém aqui precisa se converter, se arrepender, se voltar para Jesus, alguém que precisa pela primeira vez confessar o nome de Cristo, lembra que o teu coração está aí, bradando por salvação. Teu coração está aí, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, e essa ajuda só pode vir através da palavra. Para tu ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E qual é o quarto ponto, irmão? Pergunte, qual é o quarto ponto? Vou dizer ainda não, já. Se você
tem um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ei, um coração, a palavra de novo dizendo, né? Coração quebrantado e contrito não desprezarás. Se você tem um coração desse tipo, quebrantado, contrito, na presença do Espírito Santo, e ele está cheio da palavra de Deus, e você está cheio do azeite do Espírito, o que é que você precisa fazer? O quarto ponto está fácil de entender. Você precisa usar tudo isso para pregar o Evangelho. A fé sem obras, ela é... Vamos colocar essa fé em ação? Está aqui no capítulo 25 de Mateus, a parábola dos talentos. Parábola dos talentos, resumindo. Tem um que recebeu lá 5, né? Multiplicou. Tem outro que recebeu 2, multiplicou. O que recebeu 1, o que é que ele fez? Enterrou é a resposta mais certa. Ah, mas ele guardou. Guardou não, ele enterrou. Aí eu aprendo que um homem com coração na presença de Deus, cheio da palavra de Deus e com o Espírito Santo, não pode enterrar o talento que Deus te deu. O que é que ele tem que guardar? Obras. Guardar o quê? Multiplicação desses talentos para apresentar para Deus, para que ninguém venha tomar a tua coroa. Imagina naquele grande dia, quando Jesus perguntar e diz assim: se apresenta aí algo para mim. E chegar um homem como esse aqui, que pegou o talento que recebeu de Jesus. Ó, eu enterrei, eu sei que tu tem um juízo forte aí, é poderoso, tá aqui, toma de volta. O que é que Jesus respondeu para ele? Servo bom e fiel, é? Servo mau. Ei, você não quer que Jesus naquele grande dia te diga assim: servo mau. Você quer, com toda certeza, sabemos disso, que Jesus te diga: servo bom, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Está aqui a coroa que já está preparada para ti, porque tu guardou o que tu tem, o que eu te dei. E mesmo na fraqueza, sabendo que tu tinha pouca força, tu não negou o meu nome e guardou a palavra da fé. Glória a Deus. Eu estou sendo um pouco rápido, porque a palavra é objetiva mesmo. E me pergunte, qual é o quarto ponto? Já falei. Qual é o quinto ponto? A fé. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo. Qual é a palavra que vai falar sobre fé, esperança e amor? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E já fala aqui os outros 3 pontos. O quinto, o sexto. Capítulo 13, né? 13, versículo 13. Já fala do quinto, do sexto e do sétimo. 7 pontos. E os 3 últimos estão aqui, resumidos nesse versículo. A palavra vai falar muito sobre amor. 1 Coríntios capítulo 13 vai falar sobre amor. Conhecemos essa passagem, conhecemos aqui todo o conteúdo do contexto, mas quando chega no versículo 13, a palavra vai dizer assim: agora permanecem estes 3: a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Nós já falamos que a fé sem obras ela é morta. Tem um capítulo na Bíblia todinho, Hebreus capítulo 11, falando sobre a fé. A palavra em Romanos vai dizer no capítulo 10, vamos para Romanos. Aleluia. Palavra missionária, pastor Donato, aqui, né? Versículo 9 em diante. Mas vamos para o versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É a palavra se confirmando. Já falamos da palavra de Deus na tábua do coração. Já falamos que temos que nos encher da palavra.
Mas como é que se enche dessa palavra? Ouvindo. Como ouvirão se não há quem pregue? E Deus precisa de você para pregar uma palavra. Deus precisa de você para usar o talento que Ele já te deu, porque Ele já te encheu do Espírito Santo, porque Ele já te deu uma palavra e você já é salvo no seu coração, para você ajudar outra pessoa a alcançar o que você hoje tem. Porque essa pessoa, ela pode estar na condição de não estar guardando nada, o que está em Apocalipse. Porque a palavra diz para a igreja: guarda o que tens. Ei, mas a igreja não pode ser egoísta. Ela tem que compartilhar o que tem. O que de graça recebeu, de graça tem que dar. Então a palavra nos convoca para um chamado missionário nesses últimos dias, para um chamado evangelístico nesses últimos dias. E a palavra vai dizer aqui que nós temos que trabalhar, nós temos que nos encher, nós temos que reconhecer que é só pelo poder da palavra que a gente vai aumentar essa fé, vai fortificar essa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se fosse outra palavra que a gente estivesse ouvindo e fosse ouvir, a gente não sairia das nossas casas para ir para uma igreja. É porque a gente vem para a igreja sabendo que tem palavra. O pastor vai direcionar uma palavra. Exortação, é uma palavra. É uma coisa dura, é uma palavra para corrigir. A Bíblia vai dizer que o Senhor corrige a quem ama. Já pensou se o Senhor não corrigisse? O povo estava lá no deserto, Moisés 40 dias, 40 noites subindo um monte, para receber o quê? As tábuas da lei. O que são as tábuas da lei? A palavra. E quando desce o monte, o que é que ele encontra? Um povo rebelde. Ei, ele vai fazer ali alguma coisa com carinho? Ele vai passar a mão na cabeça do povo? Não, é cajado. E ele se ira de uma forma tal que ele quebra ali as tábuas, vai ter que subir um monte de novo, para receber o que de novo? A palavra. Para descer para um povo, para poder o povo ser corrigido. Por isso que exortação, irmãos, você tem que dar palma, alegrar-se com Deus, para poder saber que o céu está lá, esperando por nós. Porque se a gente não aceitar a verdade da palavra de Deus, como é que a gente vai estar a eternidade com a própria palavra? Como assim, irmão? Com Jesus. João capítulo 1 vai dizer que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo é o próprio quem? Jesus. Ele é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quem foi o maior missionário aqui do Novo Testamento, que a gente conhece, a gente fala muito? O apóstolo Paulo, né? Foi aqui nas regiões da Ásia, evangelizou para os gentios, começou com os judeus, né? E pregou muito a palavra de Deus. E no final da sua carreira, está em 2 Timóteo, está escrito que Paulo disse assim: combati o bom, encerrei o que é que ele guardou? Oh glória! Ele guardou a fé. Ele guardou a fé. E lá em Apocalipse diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Daniel ouviu. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. O apóstolo Paulo disse: eu fui até o fim, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a fé. E essa palavra nos lembra que temos que guardar não só o coração, mas também a palavra dentro dele, mas também querer guardar dentro de nós o Espírito Santo. Ei, e sem fé não dá para poder continuar a cada dia fazendo aquilo que Deus determinou na minha e na tua vida. Aleluia. Quem foi o pai da fé? Sai do meio da tua para uma terra que eu te... Qual é? Sei não, só sai, só obedece. O que a gente aprende com isso, irmão? A gente aprende que às vezes a gente fica esperando tanto uma revelação super divina, um super crente ou um super profeta chegar para a gente num reteté de línguas para poder falar para a gente qual a nossa obra. Às vezes é só assim: ei, sai do meio da tua parentela. Ou às vezes é assim: ei, sai do meio desse engodo. Ei, sai do meio desse pecado. Ei, sai do meio desse mundo aí. Ei, sai do meio dessa condição, porque eu tenho uma maravilha para fazer na tua vida, através da tua vida. Um ato de fé, simplesmente o que Abraão fez, sem enxergar o amanhã, mas ele foi.
Por isso que a palavra em João capítulo 3 vai dizer que a gente é levado por o vento do Espírito, né? E o vento sabe de onde vem? Quando sopra vento? Não, ele sabe para onde vai? Não, o vento está indo. Para não ficar na minha palavra, abra aí João capítulo 3. Por favor, João capítulo 3. O último dos evangelhos aqui. E que eu amo muito esse evangelho de João. E amo muito também o livro de Apocalipse. Cada crente tem essas manias, né? A minha mania tem alguns versículos que eu amo e tem alguns livros que eu amo mais. João capítulo 3, não vamos entrar nessa parte aqui do ensino, né, para Nicodemos. Só que no versículo 8 vai dizer assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Quem é que disse isso? Jesus. Jesus ensinando para Nicodemos isso aqui. Aí depois ele explica: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o que é que nós aprendemos? Quem é nascido do Espírito não sabe para onde vai amanhã, porque é o Espírito que te leva. Aí eu me lembro de Filipe. O Espírito Santo chega para Filipe para pregar o Evangelho lá em Atos dos Apóstolos. Aí manda ele ir pelo meio do deserto. Para onde? Vai para o deserto ali, vai para lá. Para quê? Não sei não, vai para lá. Ele obedece. Aí chega lá, aparece um homem na carruagem, né, um eunuco lá, etíope, né? Aí ele vai pregar a palavra para o homem, porque o Espírito fala para ele: se achega a carruagem. O homem estava lendo Isaías e não sabia o que é que estava lendo. Aí Deus usa Filipe passar pelo deserto, andar a pé no meio do sol quente, para encontrar um homem que lia e não entendia. Ei, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O homem estava ouvindo e lendo a palavra de Deus, Isaías, mas não entendia. Aí o Espírito Santo manda um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, salvo no seu coração, cheio da palavra de Jesus, para explicar a verdade. Aí explica. Aí o homem olha assim: tem uma poça d'água, o que é que me impede de ser batizado? Nada, vai lá e se batiza, se batizou. E naquele mesmo momento, o que é que aconteceu com Filipe? O Espírito Santo arrebatou ele. Sabe o que é essa palavra arrebatar? É o irmão estar ali sentado, e de repente você olha para lá, cadê o irmão? Não está mais lá, está lá na outra cidade. E Filipe experimentou isso. Ei, ele não sabe se ia para o deserto no dia seguinte. E depois daquela obra ele não sabia que ia ser arrebatado, simplesmente foi. Por quê? Porque ele obedeceu a voz do Espírito. Você está disposto a obedecer a voz do Espírito? Lembre que tu tem que guardar o teu coração. Lembre que esse coração tem que estar cheio da palavra de Deus. Lembre que você tem que guardar reserva para dias difíceis na tua caminhada, de azeite do Espírito Santo. Lembre que você tem que caminhar com fé. E o próximo ponto, pergunte, você já sabe, mas pergunte: qual é o sexto, irmão? Parece coisa de pregador, né? Pergunte: qual é o sexto? Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Aleluia. Minha Bíblia tem umas folhas soltas aqui, eu tenho que tacar uma colinha, mas está aqui, glória a Deus. Esperança. A Bíblia vai nos registrar que temos que permanecer com três coisas: a fé, a esperança e o amor. E o sexto ponto é exatamente a esperança. Aleluia. Qual a maior esperança do crente? A volta de Jesus. Podemos esperar uma bênção nessa terra, e é de Deus. Podemos esperar uma porta aberta, e é de Deus. Podemos esperar a salvação do ente querido, e pode esperar, porque vai acontecer, e é de Deus. Estamos esperando uma cura de uma doença, pode esperar e buscar no Senhor, porque é de Deus. Ei, mas a nossa maior esperança é saber que a igreja vai morar no céu. Billy Graham dizia: a coisa melhor, o melhor de tudo que eu sei lá do céu é que Jesus está lá. É o melhor do céu, porque eu sei, Billy Graham dizia, que Jesus está lá. E ele ainda dizia assim: eu só estou de passagem nessa terra,
porque eu quero me encontrar com Jesus. E a minha esperança é essa. E a tua esperança tem que ser a mesma, se encontrar com o Rei da Glória. Aleluia. Às vezes a gente tem uma caminhada secular de trabalho, de muita luta. É necessário, e Deus quer que você trabalhe mesmo, que você estude, que você se forme, que você se especialize nos cursos, nas faculdades. Ei, mas você não pode esquecer do melhor, a esperança da igreja. Jesus vai arrebatar um povo para estar com Ele numa eternidade. Porque tem crente, irmãos, que a gente vê que estão na caminhada, mas não estão imaginando nem guardando isso, esperança. E Apocalipse vai dizer: guarda o que tem, igreja. Guarda o que tem, irmão. Guarda o que tu tem, irmã. Imagina um crente caminhando sem guardar a esperança da vinda de Cristo, andando nessa terra pensando que as coisas são só aqui para acontecer. Não, Jesus vai voltar hoje não, ainda tenho muitos planos a realizar na minha vida. Continua a realizar, mas guarda em primeiro lugar Mateus capítulo 6, versículo 33. O que é mais importante? O reino e a justiça. A parte B do versículo vai dizer que as demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, você está dizendo para Jesus: ei, o que mais importa para mim é a esperança da vinda do Filho de Deus, para mim buscar, para estar com Ele. Onde lá não vai haver choro, não vai haver doença, não vai haver briga, não vai haver contenda, não vai haver confusão, não vai haver nada disso que às vezes quer fazer a gente desistir numa caminhada. Ei, a gente vai estar caminhando por toda uma eternidade. Sabe como a eternidade não tem fim? Você já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus assim em revelação, face a face com um anjo? Você já teve um encontro como Moisés teve, não pôde ver a face, mas viu pelas costas? Você já teve um encontro como Paulo, ouviu a voz de Deus, ele caiu ali em terra e ouviu uma voz, viu uma luz, uma voz falou com ele que era o próprio Jesus? Alguém aqui já deve ter tido uma experiência, eu creio que já. Ei, mas a minha esperança é que toda a igreja vai viver isso todo dia na eternidade. Aleluia. E sabe o que é que você tem que guardar? Ah, o irmão já contou uma experiência, que teve uma experiência dessa, e eu não tive. Irmão, guarde a esperança, você vai ter por toda a eternidade. Quando você subir, ó, Jesus, você vai ver Ele, diz a Bíblia, face a face. Moisés lá, quando estava vivo, não viu, mas você e a igreja, naquele grande dia, face a face. Como? Como Ele é. Aleluia. Aleluia. A gente não aguentaria com esse corpo aqui, ó. Como diz o pastor Ayrton uma vez disse, pregando, né? Esse caco velho aqui, desse corpo, né? A gente não aguentaria sentir a essência, a plenitude da glória de Deus hoje, mesmo em revelação, face a face. Eu vou contar, vou falar, para a glória de Deus. Eu tive um momento desse, uma experiência, mas foi até em visão, pela madrugada. Em uma visão, aparecia um homem de branco, e quanto mais ele se aproximava da rede, eu dormindo ali, eu tive que pegar a aba da rede e cobrir o meu rosto. Eu me tremia todinho nessa visão, e quanto mais se aproximava, mais brilhoso ficava a face desse homem. Eu entendi que era Jesus. Ei, eu acordei pela madrugada, eu só enxergava na minha casa nuvem branca, tudo branquinho, e eu só conseguia falar em línguas. Acordei a minha esposa tremendo, vamos orar, e a gente orando ali, falando em língua, e não conseguia dormir, sentindo a presença de Deus. E por que Deus visitou? Porque eu estava orando por uma causa. E sabe qual é a causa? Está ali, pertinho dela, ou está ali na escola, é o Salomão. Veio com lágrimas, veio com choro. Você está com lágrimas por alguma causa? Você está se derramando na presença de Deus com choro? Eu tenho que dizer que o coração está voltado a Cristo. Eu tenho que dizer, você tem que guardar a palavra nesse coração. Ainda tenho que lhe dizer, ei, com fé, ei, mas você tem que fazer a obra. Enquanto não vem a promessa, você está trabalhando para Jesus. 5 pontos já, né? Ei, a esperança de tudo que tem que acontecer na tua vida vai acontecer. E por último, qual é o último ponto? Me pergunte. Eu já disse, né? O amor. O último ponto, o amor.
Esse é forte. E às vezes a gente não se acha digno de falar disso, porque o único digno de abrir e desatar os selos, quem foi? Mas a gente fala um pouquinho, pela audácia que o crente tem, né? A gente pode falar, para dividir o que a gente conhece. Mas essa palavra é tão forte que o máximo que a gente fale, o tanto que a gente fale, ainda vai ser pouco comparado ao amor que Jesus teve na cruz do Calvário. Aí Jesus chega resumindo toda a lei e todo o evangelho em duas coisas. Diga qual é a primeira: sobre todas as coisas, com toda a tua força e teu entendimento. E qual é a segunda? Amar ao próximo como a ti mesmo. Guardar esse amor. Tem um capítulo aqui, tem outro também, Romanos capítulo 12, né? E tem vários falando de amor. João 3,16 falando de amor. Mas a Bíblia também nos diz que no final dos tempos, o amor de muitos. Por quê? Porque não guarda o coração. Porque não guarda a palavra na tábua do coração. Porque não guarda azeite para reserva num dia difícil. Porque não trabalha para Jesus, o talento está enterrado. Porque perdeu a fé que isso pode ser realizado na tua vida. Ei, o médico disse que é difícil, então não vai acontecer. Então, o médico dos médicos não existe? Existe. E a cura vem. O milagre vem. Deus fez um milagre, eu contei para o pastor Nonato. Eu vou compartilhar aqui com a igreja para edificação do corpo da igreja, para testemunhar também. O milagre é que o pastor na reunião, vou falar, pastor, depois o senhor me disciplina, viu, se não puder falar, mas o pastor disse assim: quem pode contribuir com esse telhado? Aí uma mãozinha levantou ali, né? Aí mais 4 mãozinhas levantou. O pastor disse hoje aqui, 5 mãozinhas levantou. E tomara que essas 5 cumpram o que disseram, né? Porque é melhor que diga que vai cumprir o seu voto do que não cumprir. Aí você vai pagar um preço com Deus, né? Com o pastor Nonato. Ei, mais uma mãozinha levantou, era a minha. Quem pode contribuir lá com um valor? Aí eu contribuí com um valor. E logo depois o pastor faz a segunda pergunta: quem pode contribuir também com carné missionário? Aí a mãozinha levantou de novo, né? Meio pesada, né? Mas levantou. Aí diz aí que uma semana depois apareceu na minha conta 100 vezes mais. Aleluia. Eu vou dizer o que foi. Não foi 10 não. O pastor perguntou: 150. 100 vezes 150 é quanto? Não, 100 não, foi 10, né? 1.500 é 10 vezes 150, né? Estou ruim de matemática. Apareceu 10 vezes mais. Então as palmas é um pouquinho mais leve, viu? Mas apareceu 10 vezes mais. Tinha um contrato que a gente fez na Caixa Econômica para a construção da nossa casa, eu com minha esposa. E no contrato de construção lá, apareciam os homens lá fazendo os engenheiros, fazendo as inspeções, né? 6 inspeções para ver a obra andando até dizer encerrou a obra. Aí diz aí que fizeram uma inspeção, eu nunca soube, nem me toquei. A mais, sem ser para ter feito. Aí a Caixa fez uma auditoria lá e disse assim: ei, tiramos teu dinheiro errado. Depositaram o dinheiro. E diz qual foi o dia que depositaram, pastor? Dia 17 de janeiro, onde nesse altar eu disse: eu estou crendo na minha vitória até dia 17 de janeiro, sem saber o que eu estava falando. Mas 17 de janeiro entrou R$1.500 na conta. E como é bom entrar R$1.500 numa conta sem você esperar. Aleluia. Ei, quando o pastor levantar e pedir uma ajuda, faça um esforço. Eu me lembro de outra vez que eu estava num congresso missionário, veio um missionário lá do Nepal dar uma palestra. Aí eu fui, né? Gosto de missão, aí eu fui ouvir, né? Aí quando eu estava lá, de olho fechado, que às vezes eu fico ali de olho fechado, os irmãos vão pensar que eu estou dormindo, né? Mas eu tenho essa mania, ficar às vezes ali concentrado com Deus. Aí nessa concentrado com Deus, Deus me deu uma visão, enquanto o homem estava pregando, né? Contando testemunho de missão no Nepal. Eu contando dinheiro, e eu contava 50, 100, 150, 200, chegava em 500, parava a visão. Eu, Jesus, que mistério é esse? Aí no final o missionário pede ajuda para voltar para o Nepal. Aí eu resisti: não é comigo não. Eu estava igual o crente no ônibus: não, isso aí não é comigo não. Eu passei 2 semanas sem ter paz. Eu só tinha levado o cartãozinho dele, mas não tinha dado um centavo naquele dia. Fui embora com a visão carregando e não conseguia ter paz. O Espírito Santo acordando e lembrando. Aí depois de 2 semanas eu peguei o cartão, liguei para um homem: me dá o número da tua conta logo, homem. Deus mandou dar R$500 para ti. Deus faz desse jeito.
R$ 500 faltou ou não? Deus também multiplicou. Aleluia. Glória a Deus. Estou contando isso para você se motivar, igreja, a ajudar a obra de Deus. Tem pessoas que ajudam com o joelho, tem pessoas que ajudam com os pés, levando o evangelho, tem pessoas que ajudam com as mãos. Como assim, irmãos? Mateus 25, versículo 35. Tive fome, me deste o quê? Está ali o baú do quilo do amor. Tive sede, me deste de... Quando estiver evangelizando e com sede, bater na porta, dá a palavra, que é a água, né? E pede água para beber também, que está com sede. Estava nu. Aí quando tem um bazar, você não traz roupa para vender no bazar da igreja. Estava preso e foste-me. Vamos para o presídio evangelizar. Ei, qual o último? Estava com fome, deste comer. Estava com sede, me deste beber. Estava nu e me vesti. Estava preso e foste me visitar. E o outro estava sem casa, né? Sem lugar, né? E hospedou ele, né? Ei, Mateus 25 vai dizer como é que a gente pode ajudar. Não com os pés, não com o joelho e oração, mas com as mãos, abençoando e doando o que você pode doar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu vou parar, são 8:50, né, pastor? Mas eu quero aqui só repetir uma coisa. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro ponto, o teu coração. Segundo, a palavra dentro do teu coração. Terceiro, azeite, reserva do Espírito Santo. O quarto, trabalhar o talento. Esse talento, quando você guardar, não é enterrar, não. É guardar a multiplicação dos talentos. Essa é a revelação da palavra dos talentos. Não é guardar o que você recebeu, mas guardar para Jesus a multiplicação daquilo que tu recebeu. Quinto, a fé. Sexto, a esperança. E o sétimo, o amor. Aleluia. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. E eu convido os irmãos a ficar de pé. O pastor está me autorizando a fazer uma oração.